grande satisfação no dia de hoje, de a gente dar um passo para fortalecer duas parcerias importantes. A primeira é, desde a primeira edição, nós temos o ICFML como parceiro do Meeting, apoiador, parceiro em todos os momentos, e uma felicidade muito grande nas qualificatórias de conhecer a Marília, que atuou como avaliadora, e imediatamente, na medida em que ela interagia com as qualificatórias, nos rounds com a gente, a equipe, os avaliadores, ela já sinalizou que uma parceria fundamental poderia acontecer do Meeting com a ODR Foundation, né, e imediatamente fez contato com a Ana e todo o board, e em questão de semanas nós estabelecemos uma parceria muito profícua, cujo primeiro resultado está aqui hoje, né? Então, obrigado, Marília, pela tua visão, pela tua parceria, de entender, né? Eu acho que projetos vitais chamam pessoas vitais, né? As pessoas vitais se identificam e a gente vai ampliando, não tem outra maneira da gente crescer. Então, muito obrigado, e eu tenho uma grande satisfação, assim, pessoal e profissional, institucional, de apresentar a Ana Maria Maia Gonçalves. Eu faço questão de ler aqui para vocês entenderem, também aproveitarem ao máximo a nossa convidada aqui hoje. Ela não gosta, mas eu vou fazer assim mesmo, né? A Ana, ela é formadora, mediadora e especialista em resolução de litígios online. Ela tem mais de 35 anos de experiência como líder empresarial em organizações globais, como advogada, formadora em mediação de conflitos, mediadora e coach de executivos. Ela começou sua carreira no setor de TI e, em apenas alguns anos, estava liderando uma equipe de 150 profissionais de serviços na Microsoft da França, em um ambiente dominado por homens, antes de lançar com sucesso um centro de suporte regional altamente estratégico para a Microsoft Europa. Ela então se formou como advogada, tornou-se uma especialista internacional em resolução de conflitos e, em seguida, uma coach executiva, e agora é credenciada PCC pela International Coaching Federation, e ela acabou de receber recentemente o selo de Master Coach. São poucas pessoas no mundo que conseguem essa façanha pelo seguinte motivo: para você receber esse selo, você tem que ter completado 5.000 horas de coaching. Não é qualquer pessoa que consegue esse feito, porque exige muita dedicação. Não, é muita dedicação, e realmente estou falando isso porque, além de preparação técnica, a Ana tem experiência. Essa combinação de percursos faz com que a gente possa ter uma troca das mais ricas possível, né? E a Ana é mediadora certificada pelo ICFML, né, IMI, e a gente já vai falar sobre isso. Desenvolveu essa organização internacional sem fins lucrativos, dedicada à profissionalização da prática da mediação em países de língua portuguesa, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, ICFML, que eu tenho a satisfação né, e a oportunidade de ter construído junto com a Ana aqui, e tantas pessoas de valor nesse país nosso, né, o percurso do Polo Brasil, que a gente começou desde 2013, né, um percurso que vem se consolidando e se solidificando cada vez mais. Liderou uma equipe diversificada de voluntários com base em 3 continentes e teve de influenciar todas as partes interessadas de vários setores para obter sua adesão e desenvolver o projeto. E isso aconteceu exatamente aqui, onde nós estamos hoje conversando no ambiente online, né, nos encontros presenciais, porém aqui no ambiente online. Eu comecei a usar o Zoom por causa da Ana, nas nossas reuniões, né? Acho que, se eu não me engano, em 2017, né, a gente começou a fazer as reuniões intercontinentais, vamos dizer assim, né, em função desse grande projeto. Ela é palestrante regular em conferências internacionais sobre prevenção, resolução e negociação de conflitos, e leciona cursos de resolução de conflitos em várias universidades da Europa. Mais recentemente,
Antes da pandemia tornar o Zoom onipresente, ela projetou e ministrou o primeiro curso online sobre como usar tecnologias online para resolver conflitos à distância. Com uma rica experiência na aprendizagem, prática e ensino da mediação em todo o mundo, a Ana está preparada para mediar de forma única, e isso é verdade. Ela tem experiência em disputas internacionais na Europa, Austrália e Estados Unidos. Ela é advogada e mediadora, como tantos outros, mas sua experiência de gestão a nível de board na Microsoft a equipou com um entendimento imediato da natureza dos negócios internacionais e suas complexidades em um ambiente de negócios globalizado. Ana é uma pessoa de ideias, mas suas raízes profundas nos negócios e também no direito lhe dão a capacidade única de colocar essas ideias de uma forma que ressoe nos negócios, ao mesmo tempo que ajuda os empresários a pensar além dos limites usuais de solução de problemas. Ana tem fortes habilidades interculturais. Ela morou, trabalhou e viajou por muitos países e ela reconhece e se adapta facilmente a uma ampla gama de diferentes demandas e ambientes. Ana é licenciada pela UAL em Lisboa, 2008, é trilingue em inglês, português e francês. Ela mora na Malásia com seu marido François e seu filho Thomas, e tem 2 netas que moram na Austrália com sua filha e genro, e gosta de velejar e de fotografia. Se tem uma pessoa bem, só que uma pode... coisa que eu tenho uma coisa a perguntar ao Neto. Marcelo, tu fazes também a função de Public Relations, porque eu emprego-te já. Eu queria fechar dizendo o seguinte, passar a palavra para a nossa convidada, na nossa aula magna, e põe Magda nisso, né? Põe Magda nisso, dizendo o seguinte: se tem uma pessoa que pode humanizar o ambiente online, é a Ana. Primeiro porque já traz isso no seu percurso originário, e depois com a facilidade de fazer com que o ambiente online se torne como se nós estivéssemos realmente dentro de uma sala, conversando, uma sala de aula, uma sala de mediação, uma sala de negociação. Isso porque a Ana é um grande ser humano e sabe ser humana. E nada melhor e nada mais apropriado, Ana, do que uma pessoa como você para falar de resolução de disputas online, de negociação online, de como usar esse canal para que a gente possa resolver nossas questões como seres humanos. Uma grande satisfação ter você aqui, que é uma parceira nossa de primeira jornada e uma grande amiga que a gente fica muito feliz de poder recebê-la. Então, a bola está no seu campo. E a bola não está no meu campo, porque, como vocês, eu gosto de trabalhar com várias pessoas, e então este projeto do ADR Foundations, e obrigada, Marcelo, por todas estas, eu já nem... quando os currículos ficam muito extensos, eu digo assim, ai caramba, que idade é que tem aquela pessoa? Não, estou na brincadeira. Obrigada, Marcelo, estou muito contente de estar aqui convosco hoje, com todos os que estão aqui, com a Camilo, com o Marcelo, e como eu ia dizer, eu não vou começar, porque quem vai começar é aquela pessoa que está a desenvolver este projeto comigo agora, que é a Marília Oliveira e Teles, e que nós preparamos aqui uma introdução feita pela Marília, e depois eu vou-vos falar deste tema que nos trouxe aqui hoje. Pode ser assim? Ora bem, vamos cá combinar já uma coisa. Pode ser assim, faz-se assim. Não pode ser assim, faz-se assim. Pode ser assim? Pode. Ótimo. Então, palavra para a Marília. Obrigada e até já. Obrigada, Ana. Eu vou falar rapidamente, porque está todo mundo aqui esperando para te escutar, ainda mais depois dessa linda apresentação que o Marcelo fez de você. E a Ana Maria, esses títulos todos dizem muito formalmente sobre ela, mas ela é, na prática, essa pessoa que se relaciona, que forma equipes, e é nisso que a gente acredita. E, como o Marcelo disse, foi um prazer imenso estar junto com ele, com a Camille, com o Henry, conhecendo o meeting de negociação, atuando como avaliadora nas qualificatórias, porque acredito, assim como todos os organizadores do meeting e aqui nós na ODR Foundation,
que o trabalho de formação das pessoas é muito importante. A gente acredita fortemente no que a gente faz, a gente trabalha com meios consensuais de resolução de conflitos, porque a gente acredita que as pessoas são capazes de dialogar, as pessoas são capazes de conversar e, através disso, se entenderem, criarem consenso. E nós estamos aqui com esse propósito, né, de trazer, inclusive, responsabilidade para a vida das pessoas, para que elas possam tomar a decisão de forma bem informada. Então, vou começar rapidamente aqui, fazendo uma apresentação de hoje aqui, só para a gente começar a trabalhar. Deixa eu só... Não está no modo apresentação, só um instantinho. Agora foi? Todos compartilham, estão vendo a tela? Tudo certo? Maravilha. Então, nós estamos aqui na nossa aula magna e a ideia é a gente mostrar, como o Marcelo disse, né? A Ana foi a primeira pessoa que apresentou o Zoom para a gente e o ano passado, quem não conhecia foi obrigado a conhecer para poder seguir trabalhando, né? Então, em 2020 foi o ano que a gente teve que se virar. A gente foi atrás de plataformas audiovisuais, de como é que a gente se comunica online, como é que a gente trabalha, e a gente acredita que agora a gente já pode pensar em formação. Então, como a gente pode melhorar as nossas habilidades como mediadores, que somos negociadores, para um efetivo trabalho online. Então, Ana Maria hoje vai falar um pouquinho dessas principais recomendações. Então, é o primeiro evento dessa linda parceria da ODR Foundations Training com o Meeting de Negociação, e a primeira de muitas que a gente está planejando, né, Camille? Estamos animados com esse trabalho, esperamos contar com todos vocês. E só falar um pouquinho aqui da ODR, depois eu ponho os links no chat para todo mundo conhecer. A Ana Maria criou esse projeto junto com o Daniel Rainey, que é um dos primeiros, dos precursores dos meios de resolução online no mundo. Daniel trabalha nos Estados Unidos, trabalha junto com o desenvolvimento de estándares éticos das principais instituições internacionais na área. E o objetivo da ODR Foundations Training é criar experiências de treinamento, mas treinamento com prática para o desenvolvimento de habilidades. Começamos em 2019 com essa jornada de aprendizagem de 12 semanas, e estamos criando cada vez mais conteúdos para as pessoas poderem ter acesso a essa metodologia, a esses conteúdos, aos estándares éticos das mais variadas formas. E agora, isso só foi possível porque, desde 2019, a gente trabalha com parceiros. Então, começamos com esse FML e com a Holistic Solutions. Ano passado, começamos a parceria com o Resolution Institute da Austrália e agora com o Meeting de Negociação. O curso da ODR, para vocês entenderem, ele prepara o mediador para fazer a certificação online posteriormente. Então, a gente recebe mediadores e negociadores para fazer a formação online e depois fazerem a sua certificação. Os nossos principais professores são a Ana Maria e o Daniel, e o curso se dá todo com tradução simultânea ao vivo. Então, as pessoas podem falar em português e conversar com o Daniel em inglês com a tradução simultânea o tempo todo. E isso acontece também com a participação dos nossos palestrantes internacionais, como Colin Rule, a Lia Wing, Noah Ebner, enfim, a troca de ideias ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, a gente tem a Beatriz Arruda como a Program Manager e eu sou parceira estratégica para trazer para mais gente essa formação. A Ana, eu não vou repetir a formação dela aqui, queria dar boas-vindas a todos. E, Ana, vou passar a palavra para você e quando você quiser, a gente coloca o videozinho de apresentação do ODR, talvez no final, antes do bate-papo, porque acho que as pessoas já estão ansiosas para te escutarem. Então, muito obrigada. Então está bem. Então não, obrigada, Marília. Não esqueças no final, porque eu de certeza que eu vou esquecer, tá? Podes parar com a tua partilha e eu digo de novo bom dia a todos e obrigada, Camila, obrigada, Marília, por terem organizado isto tudo com o Marcelo aqui também, para eu chegar aqui como uma princesa e agora estar aqui a falar com vocês todos de um tema que me é muito querido. Ora bem, como vocês sabem, eu acredito, aqueles que me conhecem, que a preparação
é 90% de sucesso. Portanto, eu já ontem estive a preparar o que vos ia dizer hoje estive a preparar de novo o que vos ia dizer hoje, portanto espero aqui dizer alguma coisa que no final desta hora aqui comigo vocês saiam mais ricos do que entraram, é esse o meu objetivo, e se vocês concentrarem a vossa atenção nas minhas palavras, eu tenho quase a certeza que vão sair daqui com algumas informações suplementares e conhecimentos suplementares. Ora bem, eu vou partilhar aqui o meu ecrã convosco de uma maneira que eu tenho que fazer aqui disto desta forma, exatamente isto. Ora bem, é outra apresentação, mas estamos agora no meu computador. Eu de vez em quando eu vou olhar ali para a esquerda porque eu tenho 2 computadores, naquele eu tenho aquilo que vocês veem, aqui no meu eu tenho aquilo que eu vejo. Como eu estou longe de vocês, às vezes há um tempinho para chegar a informação até vós e por isso é que eu tenho 2 computadores aqui, vocês me veem de vez em quando olhar para ali. Ora bem, nossa agenda hoje, nós vamos falar da importância da definição de standards, depois vamos falar de como é que eles se formam e nesse âmbito vamos falar da Task Force do IMI e depois vamos falar concretamente dos critérios que são hoje definidos como as habilidades em mediação online e as competências em mediação online. Como é que vamos fazer isto? Eu previ uma série de slides e temos tempo no final para questões, mas honestamente, tanto levantando a mão, como gritando, como pondo os dedos para o lado, como fazendo alguma coisa, vocês podem interromper-me e questionar-me ao longo da apresentação. Podemos combinar assim? Sim? Ótimo. Sim? Vocês já estão todos a dormir ou não? Ótimo, ainda bem. Então vamos lá. Isso mesmo, assim, é assim para a frente. Ora bem, primeira das questões que eu quero saber, vou-vos dar já trabalho. Eu quero que vocês, vou-vos pedir para partilharem aí no chat como é que se sentem hoje. Como é que se sentem hoje em relação a como vocês estão aqui a vir, que eu estou aqui no outro computador a abrir o chat para ver o que é que vocês nos vão dizendo. Ora, vamos lá ver. Quem é que quer escrever no chat do Zoom como se está a sentir hoje? Alguém vai querer escrever como se está a sentir hoje? Curiosa, Camila. Ok, ainda bem, Camila. Curiosidade, curiosa, mais motivada, animada, otimista. Mais ninguém? Estas outras pessoas já estão todas a dormir. Ativa, Ana Pratos, muito bem, é assim mesmo. É preciso estar ativa aqui para ter atenção. Interessada, diz-nos a Rafaela. Bom, Luís, ninguém está chateado, já não é mau. Ou pronto, se estava chateado, não veio aqui, mas também se estiver chateado, vamos tentar que aprenda alguma coisa e com a aprendizagem nós ficamos logo mais energizados. Luís, Telma, obrigada. Bom, e então a importância da definição de standards. Muitas pessoas, e aqui equiparam esta noção de padrões, de standards, a uma lista de diretrizes ou de critérios que são aquelas declarações sobre o que o mediador deve fazer ou o que o mediador não deve fazer. Então eu tenho já aqui uma questão para vocês. Quem concorda com esta definição que está escrita aqui neste slide, pode levantar a mão. Quem não concorda, deixa a mão para baixo. Quem concorda com esta definição de que os definir padrões ou estándares de atuação é ter listas de diretrizes ou critérios que o mediador deve ou não deve fazer. Isto é verdade ou não? Faz sentido para vocês ou não faz? Se fizer, levantem o braço. Boa! Quem não levanta o braço é porque não faz sentido ou é porque está preguiçosa? Boa! Exatamente. Esta definição é uma definição que é correta. Mas a minha questão agora é, quem é que acha que esta definição é suficiente? Então, é isto suficiente para que nós definimos um padrão, um standard de atuação? Basta simplesmente pôr as coisas aí e dizer, tu deves fazer isto e tu não deves fazer isto? Chega? Ainda bem que eu não vi nenhum braço para cima. Claro que não chega. Claro que não chega, porquê? Porque os padrões
devem também incluir, além destas diretrizes e dos critérios, devem incluir um sistema que reconhece se qualquer pessoa ou organização atende àquelas diretrizes. Depois, esse sistema deve incluir também diferentes reconhecimentos, deve incluir a forma como o padrão reconhece aquela capacidade, mas é importante que haja um sistema de reconhecimento. Depois, é importante também que hajam processos transparentes, através dos quais a pessoa ou a organização pode ser verificada e reconhecida pelo sistema. Vamos ter depois os métodos pelos quais as violações podem ser levantadas, examinadas ou tratadas, e depois vamos ter uma adoção pela comunidade desses padrões ou desses estándares. Porquê? Afinal, se eu disser assim, aqui, a Ana está a dizer que isto é um padrão e ninguém me seguir, isto não é padrão nenhum. Um padrão parte do princípio que tem que ter impacto e que tem que ter pessoas que sigam o padrão e que se alinhem com esse padrão. Estamos até aqui? Então, o que é que acontece? Para haver esta adoção dos padrões por uma comunidade de profissionais, nós vamos ter ou instituições com credibilidade internacional que recomendam aos seus profissionais os estándares por elas definidos, e temos estándares de competências, estándares de habilidades e estándares de conduta ética. E aqui vocês, para o Online Dispute Resolution que estamos aqui a falar hoje, vocês têm estas instituições que podem ver aqui, desde o National Center for Technology and Dispute Resolution, o International Council for ODR, tudo isto, nestes sites web destas instituições, vocês podem ver estándares de atuação do mediador online. Ou então, a adoção por uma comunidade de profissionais pode-se fazer por alianças entre instituições que instituem o reconhecimento mútuo dos critérios de formação, de competências e de certificação dos seus profissionais e declaram simbolicamente que estão juntos para a divulgação daqueles padrões de qualidade. E temos realizado no dia 28 de abril passado, aqui a semana passada, a Alliance for Mediation Standards Globally, que estas 5 instituições a nível mundial disseram: nós estamos de acordo que estes são estándares de qualidade para os profissionais que estão nas nossas instituições. Portanto, a adoção por uma comunidade de profissionais pode ser feita destas duas formas. Ora bem, vamos agora falar desta task force que foi feita pelo IMI em 2013, portanto, bem antes da pandemia, e onde me pediram para, conjuntamente com o Daniel Reiner, reunirmos toda uma série de profissionais para estudar este tema. E então, quem é que foram estes profissionais? Foram formadores, académicos, empresas provedoras de tecnologia, utilizadores e profissionais, entre mediadores, árbitros, conciliadores, tivemos também profissionais de outras profissões, e o objetivo era explorar e desenhar um set de critérios específicos de competências para profissionais de mediação quando estes atuam online. Porquê? Porque em 2013, bem antes de agora nós estamos aqui todos no Zoom, nós, vindos da tecnologia da informação e tendo trabalhado mais de 15 anos numa empresa de tecnologia da informação, era evidente que a tecnologia iria transformar o modo como nós trabalhamos. O que é que esta pandemia veio fazer, como vocês já ouviram em muitos sítios, é que ela não veio modificar o desenvolvimento. O que veio fazer foi que um desenvolvimento que estava previsto para fazer em 5 ou 10 anos, ele fez num ano e rapidamente. Portanto, isto foi o que fez esta task force, e eu vou passar aqui só estes slides rapidamente, porque para tirar a vossa atenção que quando alguém vos vem dizer a minha instituição declarou isto ou aquilo. Declarar standards é algo que, além de ser uma grande responsabilidade, deve fazer parte de um processo de estudo,
de coordenação internacional, de reflexão, de muitas sessões de feedback, de muitos resumos do que foi pensado, do que foi interpretado, para finalmente ter uma redação do documento. Portanto, esta Task Force que foi instituída em agosto de 2013, depois de vários momentos, ela só conseguiu fazer o desenvolvimento dos critérios em 2019. E foi em abril de 2019 que nós publicamos, depois de uma consulta pública, os critérios no site do OIMA. Vocês podem ver aqui a lista de professores que fizeram parte desta Task Force, e para aqueles que já fizeram estudos sobre isto, vocês veem que muitos de vocês, de certeza, já encontraram estes professores em vários artigos que vos levaram a conhecer melhor o que é o Online Dispute Resolution. Portanto, trabalhar com estes profissionais durante 6 anos, regularmente, para realizar estes standards, foi, para mim, um aprendizado enorme, e eu estou muito grata de tudo o que consegui aprender com eles neste tempo. Ora bem, no Brasil, nós, no ICFML, organizamos uma task force para trazer estes standards também para o Brasil, e já falamos, este objetivo, este propósito da task force é também de ajudar os usuários a tomarem decisões informadas ao escolher e nomear mediadores, porque, como a Marília disse muito bem, se em 2019, com a pandemia, todos nós tivemos que ir para o online, e muitos sem nenhuma formação, agora em 2020, 2021, nós já precisamos de olhar para aquilo que estamos a fazer e questionar-nos se estamos a fazer de forma correta e se nós precisamos ou não de um outro tipo de desenvolvimento. A pandemia foi mais em 2020. 2019, eu falei aqui, porque 2019 foi o momento onde nós publicamos estes critérios. Ora bem, então, aqui está a figura do Daniel, já falamos dele tantas vezes, vem aqui a figura dele, e nós o que é que fizemos? O resultado da Task Force foi uma lista exaustiva das habilidades que devem ser praticadas em mediação e dos conhecimentos que se deve ter para praticar a mediação online, ou melhor seja dito, a mediação integrando as TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Eu acredito que esta palavra de TIC é já comum para vocês, no entanto, quando nós queremos falar de mediação online, falar de mediação integrando as tecnologias de informação e comunicação é mais vasto do que simplesmente dizer mediação online. Ora bem, o que é que nós definimos a nível das habilidades? E venho só aqui um bocadinho atrás, porque vocês viram aqui, eu falei de habilidades e de conhecimentos. Nós hoje vamos só falar de habilidades, não vou falar dos conhecimentos, não daria tempo, mas conhecimentos é um conhecimento teórico, se eu for aplicar como vocês dizem aí no Brasil. As habilidades são habilidades práticas. O que é que eu sei demonstrar? O que é que eu sei fazer de um ponto de vista prático? Até agora, estamos a seguir? Temos questões? Está claro? Ótimo. E então, as habilidades a nível prático. Identificamos 3 grupos de habilidades práticas que são necessárias para um uso eficaz da mediação, integrando as TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Como a Task Force apresentou uma lista muito exaustiva das habilidades, e hoje nós não teríamos aqui tempo para enunciar todas, eu vou apresentá-las nos próximos slides, destacando apenas algumas. E o que eu sugiro é que mais tarde possam rever esta apresentação e descobrir o restante do slide. O primeiro conjunto de habilidades abrange as fundamentais, sem as quais um mediador não atuará online de forma profissional, no nosso entender. Os mediadores devem estar cientes de como é que a tecnologia afeta todas as habilidades gerais que aprenderam. Ele não vai ser outra pessoa quando está online, vai ser a mesma.
vai utilizar uma série de conhecimentos que obteve para a mediação presencial. Mas o que é que ele deve mudar? O que é que ele deve fazer diferente? O que é que ele deve fazer a mais? O que é que ele deve fazer a menos? É tudo isto que nós vamos ver aqui nestas habilidades gerais. Por exemplo, um mediador, quando ele está online, ele precisa de ser capaz de explicar a confidencialidade num ambiente online e precisa também ter a capacidade de garantir a privacidade desse ambiente. Como é que ele vai fazer isto? Já está evidente para vocês que não vai ser da mesma forma que ele faria num ambiente presencial. Ora bem, continuando aqui, o segundo conjunto de habilidades está relacionado à tecnologia. Inclui 9 habilidades fundamentais a serem conhecidas e praticadas pelo mediador. Estas habilidades relacionadas à tecnologia, em resumo, elas garantem a eficácia e a qualidade da experiência da mediação online pelas pessoas envolvidas. Um resultado desta task force foi mesmo de reconhecer que algumas destas habilidades, por exemplo, como solucionar problemas técnicos quando estamos online, poderiam ser resolvidas com a existência de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa em mediação que poderia ajudar o mediador. Isto são reflexões que vieram do estudo de o que é que poderá acontecer relacionado com a tecnologia quando nós estamos com as partes e de que forma é que isso poderá impactar o assunto da mediação ou a forma como as partes estão em mediação ou a forma como a discussão se está a ter em mediação. Portanto, continuando aqui nas habilidades relacionadas à tecnologia, outro bom exemplo é este, ou seja, os mediadores precisam de atingir um nível de fluência com a plataforma que lhes vai permitir concentrar nas partes, no processo e não na tecnologia. E hoje muitas pessoas acreditam ou acham que por saberem estar aqui diante desta câmara a fazer mediação filmada, sabem fazer mediação online. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre isto, digo muitas vezes não sabem. Fazer mediação filmada no Zoom é uma ínfima parte do que se deve saber fazer para realmente ser um profissional de online utilizando a mediação. Ora bem, continuando nas habilidades ligadas à tecnologia, nós temos, como eu já vos disse, as implicações ligadas ao armazenamento de informações digitais, na comunicação com terceiros e outras pessoas, e aqui, sem dúvida, que é necessário que o mediador tenha um conhecimento prévio do que é que vai dizer às partes ou de que escolha vai dizer às partes e como é que depois o acordo em relação a esta privacidade de armazenamento vai ser realizado. Ou seja, em resumo, estas habilidades relacionadas à tecnologia são a capacidade que o mediador deve ter de entender, de usar, de explicar a tecnologia de forma adequada. E continuando aqui, passamos ao terceiro conjunto de habilidades, e este está relacionado com o processo de mediação. Entre outras coisas, o mediador deve ser capaz de explicar claramente o processo e a tecnologia para as partes. Explicar o que se vai passar, como se vai passar, como é que a tecnologia vai intervir naquela mediação e avaliar se o ambiente online vai reforçar algum desequilíbrio entre as partes. E isto é realmente importante, ter esta sensibilidade e ter os conhecimentos necessários para ser capaz de identificar estes eventuais desequilíbrios. E como veremos nos próximos slides, os padrões abordam também mais detalhes relativos à preparação, à condução da mediação online e à fase do acordo. Portanto, aqui há um conjunto de 15 critérios relacionados com as habilidades de preparação.
para uma mediação online nestes padrões que nós definimos. 15. Portanto, realmente a fase de preparação, se ela no ambiente presencial ela já é importante, no ambiente online ela é duplamente importante. E no caso da mediação online, ela é diferente da preparação para a mediação, diferente da mediação presencial. Portanto, o que é que o mediador vai precisar de saber aqui? Como ajudar as partes? Como ter o acordo das partes para elas trabalharem online? Como depois trabalhar de forma efetiva online? E para mim a questão básica é, estão as partes prontas a trabalhar online? Elas fizeram uma escolha informada sobre quererem ou não quererem trabalhar online? Até que ponto é que o mediador deve questionar sobre isto? A autonomia das partes é um valor essencial em mediação. Portanto, isto são questões que vêm aqui a esta ideia. Durante a preparação, o mediador também precisa ser capaz de conversar sobre segurança, sobre privacidade, e isto relativo à plataforma onde está, porque não é a mesma coisa de falar de privacidade no Zoom, ou falar de privacidade no Teams, ou falar de privacidade no WebEx, ou falar de privacidade em outras plataformas. Portanto, o mediador deve ver o impacto da plataforma nestes diferentes aspectos. O que é que eu tinha aqui? Exatamente. Esta ideia de um mediador capaz de criar uma atmosfera em que o uso da tecnologia pelo mediador, fora da mediação, não cria impressão de conflito de interesses pelas partes. O que é que eu vos estou a dizer aqui? Estar atento às redes sociais que podem dar a percepção de um conflito de interesses por alguma parte. Houve uma mediação online onde um mediador, outro dia estávamos a falar sobre isto, e um mediador deixou de fazer aquela mediação porque uma das partes disse: mas eu vi numa rede social que o senhor mediador está ligado à prima desta parte que está aqui comigo, que está aqui do outro lado da mediação. E uma pessoa vai dizer até onde vai este questionamento das partes relativamente ao conflito de interesses do mediador. Até que ponto é que nós devemos ter atenção a isto? Ora bem, continuando aqui nas habilidades relativas à preparação, e este último exemplo, como é que vamos definir um plano B em caso de problemas de tecnologia? Mas não é aquele plano B, como eu ouço muitas vezes dizer, eu dou o meu número do WhatsApp e o plano B está feito. Um plano B tem que ter princípio, meio e fim, e deve ser acordado pelas partes, e não deve só ter uma questão de um telefone que se dá em caso de haver um problema. Neste terceiro conjunto de critérios, estamos aqui, durante a mediação online, estão 12 habilidades que são necessárias aqui à própria mediação. O melhor exemplo para mim é a capacidade de conceber o melhor processo online possível, tendo em conta as diferentes variáveis da mediação e incluindo estas necessidades das partes. Ou seja, nós podemos, quase que diria, para a mediação presencial, nós podemos ir e utilizar sempre o mesmo processo, vamos fazer uma mediação boa ou má, mas eu tendo como base sempre o mesmo processo presencial, a experiência demonstra que vai funcionando. Online as coisas são muito diferentes. Um processo vai depender muito das partes que ali estão, da competência das partes, de quem são as partes, onde é que elas estão, de que tipo de internet é que elas têm, de que tipo de equilíbrio de gestão da tecnologia elas têm. Portanto, é importante que o mediador saiba decidir, em função das partes que estão ali com ele, que tipo de processo ele vai organizar ali com as partes.
E as outras habilidades que estão aqui são sobre como fazer esse processo acontecer e, ao mesmo tempo, ser um processo que seja flexível e ágil, porque é isto que nós falamos do processo de mediação. Ora bem, antes de eu continuar aqui e acabar esta parte durante a mediação, querem parar aqui um bocadinho para pôr alguma questão ou querem que eu acabe estas partes e depois fazemos as questões no fim? O que é que preferem? Silêncio, o que é que quer dizer nesta sala? Nós não definimos o que é que queria dizer silêncio, né? Silêncio é sim ou silêncio é não? Ó Camila, ajuda-me aqui. Silêncio é sim ou é não aqui nestes teus fóruns? Excelente. Normalmente o silêncio pode ser um sim, porque normalmente a gente traz as objeções, mas eu já vi que 2 pessoas estão colocando no chat também, Ana. Então estão dando as suas respostas por ali, qualquer coisa. Boa, estão a ver? Vamos cá ver o chat. No final, pode seguir. Obrigada, Rafaela e Gabriela. E obrigada, Camilo, por aqui me estás a dizer isto. Vamos cá ver isto tudo. Então vamos no final. Mas é no final, mas eu quero saber, vocês estão, está tudo aqui junto, estou aqui a ver-vos. Ora bem, durante a mediação, vamos. Durante a mediação, eu não disse este, durante a mediação, vamos destacar aqui deste slide esta noção de estar ciente do impacto da mudança nas partes. Vocês dizem, mas já falou disto, eu vou refalar e refalar, porque no ambiente presencial as partes são importantes, no ambiente online as partes são duplamente ou triplamente importantes. Porque as partes podem ver esta mediação online como algo que é uma recompensa e elas nem queriam estar com a outra parte, nem queriam vê-la, portanto, ai que bom que nós estamos aqui no online, mas podem também estar a ver este processo como, ai, eu tenho medo que isto tudo caia, eu tenho medo, o que é que vai acontecer se esta coisa não funcionar? Portanto, é muito pessoal o modo como nós lidamos com a tecnologia e para que alguém, um terceiro, se aperceba do nível do modo como a pessoa gera essa tecnologia é muito difícil, porque também ninguém gosta de dizer que não sabe, ninguém gosta de dizer, então agora com a pandemia, ninguém gosta de dizer que não está à vontade, ninguém gosta de dizer depois de um ano online que eu aqui o Zoom ainda não sei o que é este botão, ninguém gosta. No entanto, é essencial para que alguém se sinta bem em mediação, se sinta à vontade, consiga confiar no processo, na tecnologia, no mediador, na outra parte, se assim for possível, é importante que toda esta tecnologia que está aqui seja transparente para essa pessoa, ou o mais transparente possível. Portanto, nós vamos também utilizar esta tecnologia, muitas vezes, para fazer os processos melhor online do que nós fazemos presencialmente. Por exemplo, eu hoje prefiro muito mais fazer um brainstorming online do que um brainstorming presencial. Porquê? Porque eu acho que consigo tirar muito melhor partido da situação, das ideias das partes, utilizando a tecnologia, do que quando estou com elas numa sala, utilizando um quadro branco e fazendo um brainstorming. Portanto, tudo isto são habilidades que o mediador deve refletir. Neste último slide, eu queria enfatizar a importância da ética. Os mediadores precisam estar atentos ao impacto da tecnologia na ética e nos seus próprios preconceitos. E hoje não vamos falar sobre isso e poderíamos ver só uma aula só para isto, mas é um aspecto que não podemos deixar de mencionar. A terceira secção é dedicada às habilidades relacionadas à obtenção do acordo em mediação online. Esta fase, honestamente, ela vai ter sucesso se tiver sido preparada com antecedência, antes de conduzir a mediação. Um pouco como se faz na mediação presencial,
mas essencial aqui na mediação online. O que é, no meu ponto de vista, uma diferença muito grande, e vocês todos que têm experiência já sabem, aqui no online, é quando nós celebramos o acordo e não vamos ter aquele aperto de mão, não vamos ter aquela saída das pessoas da mediação pela mesma porta com um sorriso e, portanto, vamos nós como mediadores ter que arranjar outras formas de proporcionar este evento social quando tanto pode ser quando a mediação funciona bem com o acordo, como quando a mediação não tem acordo, mas funcionou como outro processo de ligação das pessoas. No entanto, online nós devemos ter isso em mente e devemos saber como é que eu vou finalizar a mediação, quer ela tenha acordo, quer ela não tenha acordo. A última secção deste standard é dedicada ao processo pós-mediação e nós identificamos 2 critérios específicos que estão aqui, a coleta de dados logo após a sessão da mediação e o acompanhamento online quando é necessário em relação às partes. Ora bem, o que é que eu vos trouxe aqui hoje? E eu pedi à Marília, eu trouxe-vos aqui hoje um exemplo de um documento que não vamos olhar agora, eu estou aqui a ver o meu timing, não vamos olhar para ele agora, mas pode servir-vos como exemplo e a Marília, se não te importas, Marília, vai colocar o documento no chat. E este é um documento que é um exemplo das questões que um mediador deve colocar para quando olha para as normas de ética e de conduta em ODR. E é uma das formas como nós trabalhamos no curso e como queremos trabalhar nos cursos que vamos desenvolver, é possibilitar o questionamento do mediador em relação àquela situação e depois adaptar as respostas a quem está em mediação. Muito mais isto do que propriamente dizer faça isto, faça aquilo. Eu muitas vezes quando vejo agora há 500 mil tipos de, como é que se chama tipos em português? Ajudem-me aqui. Checklist de como fazer isto, aquilo, aquilo outro. E eu olho para aquilo e digo, por favor, quando virem esses checklists, questionem, faz isto sentido para o que eu estou a fazer? Devo eu fazer isto nesta lista toda? Devo eu seguir esta coisa toda assim? E transformem cada uma das coisas para uma questão. Você deve perguntar às partes isto. Questionem ao contrário, devo eu perguntar às partes isto? E assim vocês vão construir a vossa própria checklist, que fará muito mais sentido quando vocês vão estar online. Ora bem, eu acho que a Marília já partilhou o documento e se vocês depois tiverem questões sobre este documento, eu posso ajudar-vos a responder, mas é só para vos dar uma ideia de como nós trabalhamos neste curso. O resultado desta Task Force, estas habilidades que eu aqui rapidamente vos trouxe, a lista de conhecimentos daria para mais bastantes tempos, portanto, muito não vamos cobrir este tema, mas conhecimentos sobre a consciência da situação, sobre um conhecimento básico do que é a mediação online e o impacto da mediação no facto de estarem online, conhecimentos sobre plataformas e tecnologia, sobre processo, o impacto no processo e conhecimentos sobre comunicação com as partes, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação. Portanto, para conclusão, para consulta destes standards em português, o site do ICFML tem estes standards em português e o ICFML desenvolveu a especialização do mediador online baseado nestes standards que vai estar, que estamos a prever que esteja disponível no 3º trimestre. Se alguém aqui quiser informação, podem mandar um e-mail para
para o info que terão resposta o mais breve possível e ao mesmo tempo este treinamento serve desenvolvido pelo ICPML, pelo Holistic Solutions. É um programa de 3 meses em inglês e português, como a Marília disse muito bem no início. O que eu achei muito interessante e que, honestamente, quando realizamos quando planeamos este treinamento, eu não tinha visto o impacto, é um impacto de nós podermos falar a nossa língua com um perito nestas matérias e ele responde e nós ouvimos também na nossa língua. Isso para mim permitiu-nos ter uma troca muito rica entre não só os participantes do curso, como os participantes e os palestrantes que são convidados. Estas habilidades ajudam a definir as melhores práticas em mediação online, são um guia para garantir que as partes que trabalham como mediadores online sejam bem atendidas. E, portanto, se estão aqui pessoas que também realizam treinamentos, estes estándares são também base de conteúdo pedagógico para os cursos que deseja desenvolver sobre mediação online e eu já vos disse sempre, eu só sei que nada sei e, portanto, a questão aqui é, querem aprender alguma coisa no online, questionem primeiro se aquilo que estão a ler, estão a dizer para fazer, se faz sentido para aquela situação, se faz sentido para vocês, se faz sentido para as partes que estão à vossa frente. E com isto, e aqui com o meu tempo a finalizar, eu estou à disposição para qualquer questão que tiverem. Eu tenho a certeza que a Marília vai mandar as informações todas do Instagram, do YouTube, do Facebook, do LinkedIn, isto agora no chat, para se vocês nos quiserem seguir. De qualquer forma, nós estaremos aqui com o meeting e o meeting passará também informações à medida que nós tenhamos mais novidades em relação ao ADR Foundations. Ora bem, deixa cá ver quem está a dormir. Querida Beatriz, chegou! Beatriz Arruda, estão a ver, aquela pessoa que a Marília apresentou aqui no início, é a nossa Program Manager do curso ADR Foundations, e ela está em todas as sessões do curso, desde que o curso existiu, portanto vocês imaginem, qualquer dia ela sabe dar o curso melhor que eu. Obrigada, Beatriz, pela presença. Bom, Obrigada. Eu estou a ver aqui tanta gente sem câmara, outras pessoas com câmara, espero que nos estejam a ouvir bem. Há questões, não há questões, eu vou já jantar e vocês vão almoçar, ou há comentários, há críticas a dizer, Ana, que coisa que tu disseste para ali, não estou nada de acordo. Podem fazer isso, eu sou portuguesa, portanto, eu não sou brasileira, podem me dizer que não gostam disto assim abertamente. E, Camila, entramos agora na parte das questões, certo? Perfeito, Ana. E eu gostaria de começar, enquanto o pessoal se prepara para trazer também, e tragam, pessoal, aproveitem a participação, né, o brilhantismo das informações e da experiência que a Ana pode trazer para a gente. E, Ana, eu fico pensando, quando eu te ouço, muito sobre, principalmente aquilo que você trouxe, a importância de criar um ambiente, né, onde as partes se sintam à vontade dentro do ambiente online. Né, que tem todas as diferenças, né, do fato de não estar presencialmente e que podem ter pontos positivos. Então, quando você comentou sobre o brainstorming, por exemplo, que você prefere o brainstorming no sentido online, pelo que possibilita, do que no presencial. Então, eu gostaria de te perguntar quais outros aspectos do online você enxerga produtivos no trabalho, né, seja em negociações diretas, seja em mediações. Camila, obrigada pela questão, e aqui vocês acabaram de ver uma organizadora perfeitamente preparada, com a primeira pergunta logo ali feita. Obrigada, Camila.
Ora bem, no online é muito difícil para mim responder, honestamente, sabes porquê? Porque quando eu dou o exemplo do brainstorming, o brainstorming é realmente aquela técnica que eu utilizei e que nunca deu flop, estás a ver o que eu digo? Até agora. Portanto, foi dando sempre resultados que eu achei positivos. Portanto, eu digo, é aquela que eu posso dizer, sem dúvida alguma, dá muito trabalho a aprender a fazer um brainstorming online, dá trabalho a vocês saberem utilizar esta tecnologia, que as partes também as sabem, dá trabalho saber se vão fazer um brainstorming utilizando o chat ou se vão fazer um brainstorming utilizando uma plataforma toda bonita, com post-its e isso tudo. Como é que estão as partes ali? Elas sabem, não sabem? Portanto, dá trabalho na preparação, mas honestamente até agora, cada vez que eu utilizei, funcionou. Ótimo, as partes estavam contentes e faz um breakout, Zoom, e era no Zoom, a maior parte das mediações que eu faço online são no Zoom, e era no Zoom, e lá foi para o breakout, e prontos. Agora, o resto é muito contextual. Eu vou dar aqui vários exemplos. A preparação, por exemplo. Preparação, antes de vocês irem para uma negociação, para uma mediação, para uma reunião qualquer online, por favor, não assumam nada. Não assumam que a outra parte já esteve online milhares de vezes com o Zoom. Não assumam, ou conhecem a parte, e então, nesse caso, vocês já sabem que ela está habituada com o Zoom, mas se não, há uma série de criar um ambiente que são essenciais. Está com uma parte que é nova, que vocês nunca viram à frente, e então, como é que se sente em relação a estar nesta negociação, nesta mediação, utilizando esta plataforma? Já utilizou? Precisa que eu passe tempo consigo para se sentir mais à vontade? Olha, sabe utilizar os botõezinhos todos? Nós estamos aqui confidencialmente, portanto, pode, por favor, colocar-me as questões todas que eu tenho muito gosto em fazer com que a plataforma não seja um problema para si. Já utilizou muitas vezes, está à vontade. Ok, pronto. Então, sabe fazer isto? Vão utilizar as técnicas de mediação também nessa coisa. Ok, então sabe isto tudo? Ótimo. Então, senhores doutores, então nós os advogados sabem sempre tudo. Desculpem para quem é advogado aqui, mas é muito verdadeiro. E então eu digo, então, aos senhores doutores, não há problema. Quando eu for lá de breakout room, os senhores já sabem fazer. Vocês já, doutora não sei quantos, ou senhora não sei quantos, se eu lhe disser e agora vocês têm outras funções no Zoom, que são as funções que cá em cima vocês podem pedir às partes para fazer comentários nos documentos e tal. Se eu lhe pedir para fazer comentários num documento, sabe fazer. Ou seja, a parte disso sim, e vocês vão ter, se vocês preveram de utilizar naquela mediação uma série de técnicas, vocês vão confirmar que elas sabem utilizar. Mais isso, estás a ver, Camila, do que propriamente eu dizer-te, vou fazer isto e funciona muito bem, porque depende muito. Nós somos sempre, no mínimo, 3, ver 5 pessoas na sala. E em relação a como as pessoas se sentem com a tecnologia, eu sou muito cuidadosa. Portanto, se eu te desse outro exemplo aqui, além da preparação, que eu dei este exemplo, eu diria na fase de criação da agenda, sem dúvida, façam alguma coisa que permita a ambas as partes de ver as palavras que constituem a agenda. Toda a gente aqui já sabe que não vão fazer prosas para fazer a agenda, não é? Vão fazer um pontinho e um tópicozinho, já sabe, tudo isto. Isto é verdade no presencial. E então no online ainda mais. Portanto, como é que eu vou escolher a palavra que ambas as partes vai representar a primeira parte daquela mediação e onde é que eu a vou pôr? Eu outro dia, para vocês verem, acabei desesperada de causa, acabei por fazer assim. Está mal fazer assim? Não utilizei nada da tecnologia. Eu não consegui, eu tentei na preparação, fiz a preparação, a parte não havia. Eu escrevi num papel e mostrei. Não é preciso
É porque era adaptar-me àquelas partes, era assim que eu devia ser. E desculpa se não respondi à tua pergunta, Camilo, mas é a resposta que eu consigo da minha experiência. Respondesse perfeito, Ana. Inclusive, eu conecto com o primeiro conhecimento que você colocou ali, o primeiro bullet point, que era consciência situacional, né? Então, de ter a consciência da situação para poder fazer as adaptações conforme o contexto. Brilhante. A gente teve 2 perguntas no chat. Acho que a primeira você já tocou, mas se quiser deliberar um pouco mais, foi a Gabriela perguntando quais são alguns exemplos práticos para fazer as partes se sentirem confortáveis no ambiente virtual. Eu tenho uma hora sobre isso, não é, Marília? Eu chamei como criar confiança online. Nós temos uma hora, vamos mandar ao Marília, se não te importas, ao Beatriz, se não te importas, vamos guardar aqui o nome desta, e depois mandamos o link para esta. Eu acho que para se sentarem, as pessoas sentem-se confortáveis quando elas têm confiança. É básico. A frase é muito simples, não é? Agora, como é que as pessoas têm confiança online? Aí está o caldo todo internado. Porque é muito, depende de muita coisa. Mas a partir daí se vocês souberem criar confiança online, a probabilidade que as partes estejam confortáveis é maior. Esta é a primeira resposta. E depois tínhamos uma hora do webinar sobre confiança online, que não vou agora estar aqui com ele. A primeira, vamos dizer, ok, então Ana, mas digam uma coisinha só uma. Sejam vocês. Se não estiverem preparados, não vão. Porque esta coisa que está aqui no meio, ela eles vão ver perfeitamente que isto aqui vocês não estão preparados para trabalhar com a tecnologia. Portanto, eu acho que é preciso muito online. Se presencialmente nós já devemos ter esta capacidade ética de dizer estamos nós preparados para estar ali, online nós devemos questionar-nos 3 ou 4 ou 5 vezes. Estamos nós preparados para estar aqui? Estou eu à vontade com esta parte que eu não sei onde é que ele está, eu não sei o que é que ele está a fazer, eu estou-me a sentir desconfortável porque eu acho até que ele está com alguém ali ao lado, ou eu percebi que ele estava com o telemóvel a tirar fotografias, o que é que eu faço? Portanto, esta é a minha resposta. Criar confiança é se sentir confortável com o que está a ver, com o que está a presenciar e não hesitar, e isto aqui, em agir. O mediador é responsável pela gestão do processo de mediação. E como estamos num meeting de negociação, durante a negociação, o mediador é responsável de fazer com que a mediação ande para a frente. Ele não é ali um pote de flores, como eu digo muitas vezes, que vai e entra, fica caladinho e aquilo vai logo aparecer por não, o mediador tem que fazer, eu digo muitas vezes, tem que fazer o quer dizer, tem que fazer aquilo andar para a frente, as partes estão ali, elas negociam e ele vai, ok, já negociamos esta parte, agora vamos passar para a seguinte, ótimo, bom trabalho nesta, o que é que vem a seguir? Este ritmo, que vocês de certeza estão aqui e viram nestas competições, este ritmo tem que se criar, tem que se saber criar, uma pessoa tem que se sentir confortável de como fazer isto online. Ora bem, Ana, eu só vou permitir dar um palpite aqui para a Gabriela, Camille, eu também vou pedir uma licença aqui, mas ela falou de um exemplo prático para a pessoa se sentir confortável. Em primeiro lugar, como a Ana disse, a gente tem que estar confortável. E um exemplo prático é, por exemplo, se você vai começar uma mediação e vocês escolheram juntos a plataforma Zoom, por exemplo, né? Então, vencida essa etapa, é fazer uma reunião anterior com as pessoas usando o Zoom para falar, sabemos todos onde está o botão de ativar o mudo, do vídeo, sabemos usar o bate-papo. Então, uma dica prática é essa, é garantir que todo mundo naquela plataforma audiovisual escolhida esteja confortável para entrar e trabalhar, mas fazer isso antes do momento que se inicia mesmo a mediação.
né? Ou a negociação. Se for o caso, separadamente, mas se for possível, juntar as pessoas para, olha, a gente está fazendo um encontro aqui juntos, apenas para uma questão técnica. Vamos testar? Vamos ver se está funcionando? Né? Então, só uma dica prática para não ficar sem dar uma, mas a Ana tem a aula inteira que a gente depois encaminha, Camille, aí via meeting para todo mundo. E aí a Camille ia pôr a questão que a Felícia trouxe também para a gente no chat, né, Camille? Por favor. Mas antes de pôr, Camila, antes da pergunta, alguém tem aqui mais outras ideias em relação a exemplos práticos, como a Marília trouxe? Alguém teve outro exemplo prático que queira partilhar? Inclusive, pessoal, nas experiências que vocês tiveram já no meeting agora, nas qualificatórias, compartilhem conosco aí. Vocês sabem, eu vou-vos contar uma coisa enquanto vocês pensam no exemplo prático. Com a Beatriz e com o Daniel, nós estivemos no grupo australiano, nós acabamos o primeiro grupo de australianos. E o povo australiano culturalmente é muito diferente, é muito mais introvertido do que as nossas turmas brasileiro-americanas com canadianos e outras pessoas. E então, nós, no Brasil, cada vez que pomos na edição internacional com o Brasil e os Estados Unidos, cada vez que pomos uma questão, nós temos muitas respostas. Quando chegávamos ao grupo australiano, nós já estávamos aqui com a Beatriz a dizer como é que nós vamos fazer estas pessoas falarem. Portanto, este grupo que está aqui, eu acho que não há nenhum australiano, eu quero saber um exemplo prático. Ou o James, ou a Telma, ou a Ana, ou aqui a Felícia, que está aqui tão bem com o vídeo aberto desde o início e aqui com a arte quem não está a dormir. Um exemplo prático, bem simples. Elizabeth, país, vem-vos alguma coisa à cabeça? Vocês façam naturalmente. Ou que tenha corrido mal e que os outros não devem fazer. Ana, eu acho que acontece tudo bem no meeting aqui, hein? Eu acho que o meeting tem dado só certo, hein, Camille? Graças a Deus. Porque isso é muito interessante que a Ana está falando, além do nosso desafio de cultura, né, com os australianos. A gente já passou por diversas situações aqui, né? O ICFML, por exemplo, é 100% digital, então são muitas emoções a cada bastidor aqui. Mas eu acho que com bom planejamento, com boas soluções, a gente consegue superar tudo. Ano passado a gente teve nosso encontro ICFML aqui com 350 pessoas conectadas com a gente quase por 6 horas. Então, assim, é um desafio árduo de planejamento, mas vale muito a pena. E eu acho que isso vale para cada mediação. É o que a Ana falou, não adianta a gente passar um script, ter um checklist, mas ter realmente um aprendizado profissional, afinal de contas é para isso que a gente está aqui, né? Para sermos profissionais em tudo que a gente vai fazer para facilitar esses encontros. Mas eu estou percebendo que o povo está bem tranquilo. A Ana Paz está aqui, está quietinha, mas a Ana tem boas experiências nas mediações dela agora desse tempo de pandemia. A Felícia compartilhou no chat, agora acho que ela vai poder compartilhar em voz alta com a gente, que eu vi que ela estava até mudando de lugar para poder falar mais à vontade, porque tem essas coisas também que a gente vai trabalhando no online e vai percebendo as pessoas se arrumando para estarem mais confortáveis, né, Felícia? Marília me conhece, sabe que eu estou dividindo aqui o home office com meu marido, então ele começou uma reunião agora, então para ligar o microfone eu tenho que trocar de ambiente. Desculpa, mas o que eu estava contando é que até para conquistar um pouco da confiança, uma mediação pelo Sejust, a gente fez primeiro um contato por telefone, explicando um pouco como se daria a mediação e tudo. Alguma coisa que a gente poderia fazer online desde o primeiro instante, porque a gente teve medo que eles não quisessem entrar, né, na reunião online. Então, quando a gente fez o contato, explicou um pouco o que era a mediação, como o processo se desenvolvia, eles se sentiram seguros para ingressar na reunião. E isso foi legal.
Estão me ouvindo? De repente ficou um silêncio. Alguém está falando e eu estou indo por cima, não, né? Tá bom. Tá bom. Eu só queria primeiro explicar que eu estou mais como uma mosquinha na parede, aprendendo, bebendo do teu conhecimento. Ana, não venho da área do direito, nem da mediação, então estou aqui de aluna aprendiz. Mas eu queria compartilhar uma experiência que vem de dentro do meeting mesmo, né? Compartilhar a experiência e também perguntar a partir da tua experiência, né? Que assim, na mediação online ou na negociação online, o grande desafio é você construir os acordos. E aí, a partir do que está sendo posto à mesa, e entender quais são os acordos que estão sendo costurados ali naquele momento. Então, o que eu observo dentro da competição? Primeiro, um pouco de medo e inexperiência dos negociadores que estão forçados a competir online, e aí, assim, usar o quadro branco no Zoom, por exemplo, né, para deixar visível o que está sendo discutido e quais são os acordos que estão sendo costurados ali. Então, sempre tem aqueles momentos de tensão para descobrir se tem alguém dentro da negociação que domina a arte, né? De estar usando o quadro branco e de estar tornando visível aquilo lá. E, por outro lado, se não existe essa pessoa, a minha percepção de quem está assistindo a negociação, é muito difícil você perceber o que está sendo acordado, quais os acordos que estão sendo costurados, porque tem sempre aquela troca as pessoas falando, trazendo seus pontos de vista, mas você não consegue visualizar, pelo menos para mim, que sou uma pessoa bastante visual, me apoia muito, está enxergando alguma coisa sendo concretizada na tela, em algum lugar. Então, queria ouvir um pouquinho da tua experiência e da tua percepção diante disso. Ana, você tem que tirar do mudo, por gentileza. Aí, perfeito. Acho que não conseguimos te ouvir. E agora? Agora Não? sim, maravilha. Sim. Eu digo sempre, muitas vezes, que se fazem uma vez no presencial, façam 3 vezes no online. Ou seja, se ouvem uma vez no presencial, abram 3 vezes mais os ouvidos no online. Se fazem uma reformulação uma vez, façam a reformulação 3 vezes no online. Ou seja, é preciso reconfirmar as coisas de forma muito mais didática, de forma muito mais quase, como é que eu hei de dizer, pedagógica. Estou a perceber bem o que está a dizer, tal, e repetir. O que vocês acabaram de acordar é isto. Eu não estou a perceber isto. Podem explicar, se faz favor? E eles explicam. E depois eu digo, ok, então eu percebi isto, percebi bem. Ou seja, a gestão do tempo no online tem que ser dar muito mais tempo para que as coisas aconteçam. Porquê? Porque se nós queremos ter um canal de comunicação tanto verbal como visual, nós devemos, tanto texto como áudio, como vídeo, se nós queremos que as 3 coisas funcionem corretamente, nós devemos formular muito mais, nós devemos questionar sobre alguma coisa que estamos a sentir está a passar e não hesitar em fazer isso. Por isso, o tempo é muito mais, como é que eu hei de explicar? Demora muito mais tempo a mesma coisa online. Por exemplo, pelo menos da minha experiência, é o que eu tenho constatado. E
E eu explico logo desde o início. A transparência daquilo que nós fazemos é também algo que ajuda as pessoas a perceberem. Porque se vocês não explicarem, se vocês forem ali repetir o que eles estão a dizer 3 vezes, as partes vão dizer, mas o que é isto? Nunca mais vamos sair daqui. Mas se no início vocês explicarem, explicar a técnica, explicar porque é que eu faço aquilo, se já é verdade no presencial, enfim, é cada vez mais verdade no online. Eu não hesito em dizer, ora bem, eu vou falar muitas vezes, vou interromper para eu perguntar se eu estou a perceber bem o que estão a dizer. Não me levem a mal, mas no online nós precisamos de fazer breaks muito mais regulares para que a conversa esteja sintonizada entre as partes que estão na mesa. Estão de acordo? Portanto, eu vou-vos interromper, não levem a mal, e eu vou falar aquilo que eu percebi. Está bom? Vamos fazer assim? Portanto, isto é uma das técnicas que eu utilizo quando estou online e, portanto, não se admirem se me virem fazer isso. Eu digo muitas vezes, isto que eu vos disse é explicar o que nós fazemos. Eu tenho ali um vídeo, eu tenho ali um computador, eu vou virar a cara várias vezes para perceber. Quando vocês estão à procura de um papel, eu estou à procura de um papel. Estão a ver? É explicar o que estão a fazer de maneira a que quem está do outro lado perceba o que é que vocês estão a fazer e porquê. Porque senão, este segundo, ou 2 ou 3, onde vocês estão com a cabeça para baixo e onde vocês estão à procura do papel, pode ser interpretado de milhões de formas pela parte que está na mesa. Portanto, não hesitar em verbalizar as vossas ações. Faz sentido o que eu estou a dizer ou está a fazer sentido? Portanto, muito mais do que no presencial, porque no presencial vocês estão ali com a pessoa aprende, não vou dizer, olha, eu vou agora buscar o papel, porque em 2 segundos a pessoa vê que vocês estão a olhar para baixo a buscar o papel. Mas aqui não, aqui nós temos um contexto muito mais limitado, portanto nós temos que explicar tudo o que está fora deste quadradinho aqui. Portanto, isto é algo que vai, não como dica para fazer melhor ou não, mas como base de comunicação online. É preciso explicar, é preciso contextualizar. Porquê? Porque a câmara não dá o contexto. E porque eu utilizo muitas vezes uma foto de uma jogadora de ténis que acabou de ganhar um ponto. Mas se eu só vos apresentar a foto dela, vocês não sabem se ela ganhou ou perdeu o ponto. Porquê? Porque não tendo o contexto todo dos braços, disto, eu só vos apresentando a cara, vocês ficam na dúvida se ela ganhou ou perdeu o ponto no ténis. Portanto, era isto que eu diria, Thelma. Excelente, Ana. Agradeço muito. A gente tem aí mais 4 minutinhos, então eu vou trazer para você uma última pergunta que veio no chat da Felícia, e aí você já pode combinar com as suas considerações finais também. Ela falou para trazer um pouquinho mais sobre confidencialidade, se você puder. Então, após esse ponto, também já deixo a palavra para suas considerações finais, e mais uma vez agradecendo imensamente a sua partilha conosco, tão brilhante e útil, principalmente, né? Certamente será muito útil e funcional aí para as nossas experiências online cada vez mais. Muito obrigada, Ana. Deixo a palavra com você. Obrigada, Camila. Ora bem, confidencialidade. É uma chatice esta coisa da confidencialidade, porque há tanta coisa que uma pessoa diz, esqueci eu de alguma coisa. Ou seja, a confidencialidade vem com... Eu até estou aqui, esperem só um minuto, que eu até estou aqui, eu não gosto de falar de confidencialidade para me esquecer de algum ponto. Eu até estou aqui a trazer aquilo que eu tenho como... não encontro, mas não tem mal. Nós temos uma coisa, confidencialidade vai ter vários níveis. Ok, evidentemente a confidencialidade relativa à plataforma,
e aqui nós não vou complicar as coisas, mas vocês têm, as partes, a plataforma, o sistema de comunicação da internet, certo? Vocês têm muita coisa. Portanto, a única coisa que vocês vão poder dizer é que nada é confidencial. Bom, ou melhor, que vocês não garantem confidencialidade nenhuma. Ou seja, é muito mais, no meu ponto de vista, o que nós fazemos a nível de mediações internacionais, nós damos consciência dos riscos que existem de realizar a mediação online. E, portanto, assumimos que as pessoas, tendo consciência dos riscos, podem, utilizando a autodeterminação das partes que estão em mediação, decidir de estar ali. Não digam mais nada, porque tudo o que vocês forem dizer além disto pode não ser verdade. E depois, não estamos no Brasil, num país que já tem uma série, os mediadores são acusados e têm que depois pagar indenizações e isto e aquilo. Não acontece ainda, mas se vocês tiverem um discurso sobre confidencialidade, que vai falar de confidencialidade de uma forma que, como é que eu dizer, que dá mais segurança do que a segurança que existe na realidade, a parte poderá no final estimar que aquilo que foi no final feito em relação à confidencialidade daquele acordo, daquela sessão, de tudo aquilo, não corresponde ao contratualizado. E então aí estamos no... Portanto, confidencialidade, ter muita noção de que a parte tem noção dos riscos. Segundo, falar da troca de documentos. Não é só confidencialidade em relação ao que se está aqui a passar, é também confidencialidade em relação a tudo o que se está aqui a trocar, ao chat, aos documentos que vamos mandando para a direita, para a esquerda, onde é que eles são armazenados, onde é que não são armazenados no servidor público, no servidor não público, enfim. Muitas das mediações podem não levantar problema nenhum, pode haver algumas mediações internacionais onde a sensibilidade daqueles documentos possa influenciar muito uma decisão ou possa influenciar muito um caráter comercial daquela empresa naquele país, sei lá. Portanto, outra é, quais são os documentos que nós vamos utilizar, que tipos de documentos são estes, como é que nós vamos assegurar ou não assegurar que eles vão deixar de ser confidenciais desde o momento onde saem no computador da pessoa. É outro dos pontos que é importante em confidencialidade. E nós já estamos aqui a chegar ao fim da nossa hora, mas eu diria muito que o discurso que para mim vai em confidencialidade é: tenham a certeza que as partes conhecem os riscos. Bom, e depois, qualquer coisa que está na internet sobre confidencialidade está bom, mas a questão que vocês querem é: oh, minha querida, está consciente dos riscos que está a tomar, não está? E ela diz sim, e vocês dizem: a gravar, ela disse que sim, está consciente dos riscos, que ninguém pode garantir nada. Quer dizer, se não for assim, tem que reformular, tem que ser dito, bem clarinho também, e depois então podem fazer a vossa mediação internacional tranquilamente. É tecnologia. Eu digo muitas vezes, as pessoas dizem: hoje não vamos gravar esta sessão Zoom. Toda a gente pode falar o que quiser, como quiser. Não. Vocês sabem que não há todas as pessoas que estão a gravar no telemóvel. Alguém sabe? Portanto, desde o momento onde nós estamos online, nós estamos online. Ou seja, nós estamos a assumir que podemos ser gravados, que podemos ser reproduzidos, o vídeo daquilo, o áudio, e realmente, como também não temos informação muito detalhada de todos os níveis de confidencialidade que vão de todas as entidades entre... Vocês imaginaram já o número de entidades por quem esta coisa passa entre vocês e eu, entre a Malásia, entre estes clouds todos aqui? Bem difícil, mas este é o meu ponto de vista e por isso eu partilho com vocês.
E como a Camille já me disse para eu fazer considerações finais, eu não preparei considerações finais nenhumas, porque eu preparei aquilo que vos trazia e só vos quero dizer que quanto mais questões tiverem relativamente àquilo que fazem online, eu acho que estão no caminho da competência. E quanto mais certezas tiverem, eu acho que estão muito no caminho da incompetência. Portanto, questionem-se, diariamente revejam aquilo que fizeram ontem. Faz sentido fazer isto hoje? Faz sentido fazer isto com estas partes? Faz sentido fazer isto nesta negociação? E adaptem as técnicas, esta flexibilidade que nós achamos, tanto da negociação como da mediação, ela aplica-se ao mediador online de uma maneira que eu acho que é essencial. Marília, não sei se queres terminar, como começaste com alguma coisa? Ana, queria agradecer a Camille, em nome de todo o Meeting, por essa parceria, por essa oportunidade de estar falando com os participantes do Meeting, e espero que a gente siga se encontrando e trocando ideias por aí. Obrigada. E vais nos pôr o vídeo ou não? Camille, dá tempo de pôr um vídeo de 1 minuto e 30? Claro, sem problemas. A gente está gravando, então quem eventualmente teve que sair, depois a gente envia a gravação e tá tudo certo. Então tá bom. Então eu vou pôr um vídeo aqui para compartilhar com vocês essa pequena apresentação do nosso curso da ODR. Opa, peraí, só vou voltar um pouquinho que eu acho que eu não liguei o som, desculpa. Então só aqui, desculpa, Ana, eu te interrompi. Não, eu só ia dizer obrigada a todos pela vossa presença. Estejam à vontade para me mandar pelo WhatsApp ou por e-mail as vossas questões, e nós vamos tentar construir algo a nível de conhecimentos sobre o ODR, e vamos aprendendo sempre, a cada dia é uma aprendizagem completa. Obrigada pelo vosso tempo, bem-vindo, Nelson, amigo, e tudo de bom para todos. A ti, Camila. It's gonna take. Go ahead and on that stage. Let's go. When you're made for this, yeah, it's obvious. Top another list. Let's go. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! Muito obrigada, Camila, obrigada a todos. Muito obrigado. Todo mundo vai receber, né, informações, mais, como a Marília falou no início, informações subsequentes sobre essa linda parceria que inicia, e já inicia com o pé direito. Então, Ana, muito obrigada por compartilhar tantos conhecimentos tão úteis e práticos, né, para a gente poder aplicar imediatamente, né, e sempre a mensagem é essa que questionar-se, né, e se responsabilizar, trazer a clareza para si mesmo, que às vezes, sendo exemplo, a gente consegue trazer mais consistência para tudo aquilo que a gente faz. Então, agradeço muito, você demonstra isso em cada fala sua. Marília, muito obrigada também, Beatriz, e vamos em frente. Muito obrigada a todos, pessoal, um ótimo dia, seguimos em frente aí.